No Saber Direito, o tema é a teoria do crime. O professor Leandro Ernesto aborda a infração penal, fato típico, conduta, resultado, nexo de causalidade, tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Não perca! Fala pessoal, estamos de volta com a nossa terceira aula tratando sobre teoria do crime. É um prazer estar com vocês mais uma vez e recapitulando o que nós falamos na aula passada, né? Nós falamos sobre o fato típico e falamos sobre conduta e resultado. Faltou eu falar para vocês com relação à aula passada sobre as excludentes da conduta. E nós já vamos falar, mas primeiramente, antes disso, eu quero trazer para vocês, como combinado, um livro, mais um livro para que vocês possam escolher, né, que vai ajudar nos seus estudos. O livro é esse aqui, Curso de Direito Penal, do professor Nutti. Excelente livro também. Um livro bem completo, um livro que serve também tanto para acadêmicos de direito, quanto para operadores do direito, quanto para concurseiros. Livro bom, né? E ele tem uma vantagem que são só 2 volumes, então você acaba economizando, né? Um bom livro que você pode utilizar. Bem, pessoal, então voltando aqui, falando sobre as excludentes da conduta, nós temos algumas excludentes de conduta que eu quero ressaltar para vocês aqui agora. A primeira delas é o sonambulismo e hipnose. Nós temos então sonambulismo e hipnose, erro de tipo excusável, os movimentos reflexos, a coação física irresistível e o caso fortuito e força maior. Recapitulando, sonambulismo e hipnose, erro de tipo excusável, movimentos reflexos, coação física irresistível, né? E caso fortuito e força maior. Bem, com relação ao sonambulismo e hipnose, exclui a conduta porque todas essas excludentes, o agente não age com vontade. Portanto, se não age com vontade, não tem dolo, logo exclui a conduta. Bem, sonambulismo e hipnose. Imagine a seguinte situação. O indivíduo está dormindo com a sua esposa e esse indivíduo ele é sonâmbulo. E imagina que ele levanta à noite em estado de sonambulismo e está sonhando que está fazendo um churrasco. Ele vai até, vai lá caminhando até a cozinha da sua casa, pega uma faca, aquelas peixeiras grandes, e tá lá, sonhando, cortando o churrasco, cortando a carne, E aí a sua esposa levanta à noite, olha, cadê meu marido? Não acha e vai atrás do marido. Nessa ele encontra o marido na cozinha e ela vai e toca nas costas dele. Meu bem, vem deitar. Ela não sabe que ele está em sonambulismo. Ele, em reflexo, gira e dá uma facada na sua esposa, que passa a sangrar e morre no local. Ele, ainda sonâmbulo, volta para dormir. Quando acorda de manhã, ele encontra uma faca suja de sangue ao lado da sua cama, rastros de sangue pela casa. Ele vai seguindo esses rastros de sangue, encontra a sua esposa morta. E ele vê as mãos sujas e vê que ele matou. A pergunta é, nessa situação, esse indivíduo responde por homicídio, sim ou não? Não, não responde, porque esse indivíduo está diante de um estado de sonambulismo. E nesse caso, o sonambulismo, como não há vontade, exclui a própria conduta, consequentemente exclui o fato típico, que exclui o crime, logo será atípico penal, gente. Atípico penal. Por quê? Mais uma vez, nós adotamos a teoria finalista, teoria essa que considera só pune o crime, se tiver vontade. Então, eu respondo pelo que eu queria fazer
e não pelo que realmente eu fiz. Se o Brasil adotasse como regra a teoria da causalidade adequada, ele responderia por homicídio. Mas como o Brasil adota a teoria finalista, ele não responde por nada. Ele vai ser inocentado. A segunda excludente de conduta é o erro de tipo excusável. O erro de tipo é o indivíduo, ele erra sobre os elementos do crime, sobre os elementos fáticos do crime. Como assim, professor? Imagine a seguinte situação. Dois amigos resolvem ir pescar e vão pescar, né? Estão lá pescando à noite. Um dos amigos fala, cara, eu vou dormir. E vai para sua barraca dormir mais cedo. O outro amigo resolve dar um susto, né? Fazer a famosa pegadinha com o amigo, né? Trollar o amigo. E se veste numa roupa de urso. Tá o amigo dormindo, ele vai dar um susto no amigo com a roupa de urso. Nessa, que o amigo acorda, vendo um urso em cima dele, ele está dormindo próximo a uma faca, já pega a faca e dá uma facada no amigo e mata o amigo. Na verdade, nessa situação, nós estamos diante de um erro de tipo, em que o agente, nesse caso, ele erra sobre elementar alguém. O que é um homicídio? Matar alguém. Na cabeça desse indivíduo, ele não está matando alguém. Ele está matando um urso que está tentando atacá-lo. Então, nessa situação, ele não responde, não houve vontade de matar alguém. Logo, ele erra sobre elementar alguém e se for excusável, ou seja, se for desculpável, qualquer pessoa faria isso no lugar, nesse caso, ele também não vai ter conduta, porque não vai ter vontade, logo, exclui o fato típico, exclui o próprio crime. Vai ser atípico penal, gente. Por quê? Em momento nenhum ele pensou em matar alguém. Na cabeça dele, ele estava matando um animal que estava o atacando. O segundo exemplo de erro de tipo aqui, imagine uma pessoa, uma mulher, que está no local de trabalho, e ela pega o seu guarda-chuva e vai para casa. Quando chega em casa, ela percebe que o guarda-chuva não era dela. Ela pegou um guarda-chuva de outra pessoa. Então, olha só, o que é o furto? Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Perceba que na cabeça dela, ela não está subtraindo uma coisa alheia, ela está pegando uma coisa dela. Na cabeça dela, aquele guarda-chuva é dela, não é coisa alheia de um terceiro. Portanto, nesse caso, essa pessoa não responde por furto, porque na verdade ela erra sobre alimentar alheia. Portanto, isso também não é crime por erro de tipo, desde que seja excusável, desculpável, né? Invencível. O terceiro exemplo de erro de tipo que nós temos aqui imagina o seguinte, uma pessoa está, deixa eu pensar aqui, uma terceira situação de erro de tipo. Eu falei a situação eu acho que não me vem à cabeça agora um terceiro exemplo, daqui a pouco eu lembro e passo para vocês, tá? Então, erro de tipo. Terceiro exemplo que nós temos aqui terceiro excludente de conduta que nós temos, são os movimentos reflexos. O que são os movimentos reflexos? São movimentos involuntários do corpo. Imagina que tem uma pessoa dormindo, imagina um aluno está numa sala de aula e ele está dormindo, ele deitou ali na cadeira, está ali dormindo na cadeira, trabalhou a noite toda, está dormindo na sala de aula. Aí vai um amigo e inventa de dar um susto nele. Quando ele dá um susto, essa pessoa que está dormindo levanta assim, ó. Perceba um ato involuntário, reflexo, ele vai ali e dá um soco e quebra o nariz do colega. Perceba que não houve vontade, isso foi um reflexo do nosso corpo. Portanto, nesse caso também não tem conduta, não vai ter fato típico e, consequentemente, não terá crime algum. Não terá crime algum. A próxima excludente de conduta é a coação física irresistível. Coação física irresistível. Imagine a seguinte situação, olha só. Imagine que um bandido
coloca a esposa de um homem assim sentada na cadeira, em cima uma pedra bem grande, amarrada numa corda, jogada por cima de um pedaço de pau assim. Então, é como se fosse um pêndulo, né? Tá aqui o pêndulo, tá a pedra bem grande em cima da cabeça da mulher que está amarrada numa cadeira. E ele coloca uma arma na cabeça desse homem e bota o homem para segurar essa corda. E começa a segurar a corda, e larga, e sai. E o homem também está amarrado, ele não consegue sair dali. Perceba-se que vai chegar um momento que ele não vai aguentar segurar essa corda, ele vai acabar soltando a corda, e essa mulher vai ter a cabeça esmagada. Perceba, está diante de uma coação física irresistível. Também exclui a conduta, automaticamente exclui o fato típico, e que vai excluir o próprio crime. Uma outra situação, imagine que um cara bem forte pega uma pessoa franzina, levanta a pessoa assim, ó, e joga ela contra outra pessoa. Essa pessoa que foi jogada, ela comete algum crime, lesão corporal, na pessoa que sofreu que sofreu o corpo de quem foi jogado? Nessa situação aí, essa pessoa vai responder sim ou não? Claro que não. Coação física irresistível. Ou seja, o cara era muito forte, ele foi pegado, a vítima foi pegada à força ali, não consegue fazer nada, e ele joga. Apesar de você que chocou com a outra pessoa, você está diante de uma coação física irresistível. Da mesma forma, um cara forte pega o seu braço, a força, e faz assim, ó, e bate em outra pessoa. Apesar da sua mão que machucou outra pessoa, estamos diante de uma coação física irresistível que exclui a conduta. Logo, não tem crime aí também. Crime quem responde é quem jogou o braço. Quem responde pelo crime é quem pegou a pessoa e jogou. Mas a pessoa que foi jogada não responde por crime nenhum. Coação física irresistível, né? E a última, nós temos aqui, é o caso fortuito ou força maior. Caso fortuito quando há uma ação humana e força maior, ação da natureza. Imagina a seguinte situação, você foi à praia, você está num mar na praia, vem uma onda muito forte, essa onda, ela bate em você, derruba você e você cai em cima de uma criança e seu joelho bate na cabeça da criança, a criança tem traumatismo craniano. Nessa situação, você responde por lesão corporal? Claro que não. Por quê? O que fez você, apesar de ter sido o seu joelho que bateu na cabeça da criança, você está diante de uma força maior, de uma força da natureza, portanto você não responde por nada. Você está andando, vem um vento muito forte, o vento derruba você, você cai em cima de uma idosa e a idosa quebra uma perna. Você responde por alguma coisa? Claro que não. Você também vai estar diante de um caso fortuito ou força maior. Tudo bem, pessoal? Bem, vamos agora já falamos, né, da conduta, falamos do resultado, vamos agora falar do nexo de causalidade. Nexo causal, né? Ou relação de causalidade, como você queira. Bem, a relação de causalidade é o vínculo, é o liame subjetivo entre a conduta e o resultado. É o que liga a conduta ao resultado, ou seja, esse resultado morte foi causado por essa conduta aqui, por esse tiro. Esse roubo foi causado por essa conduta aqui. Perceba, o que liga a conduta ao resultado, essa ligação aqui, isso chama-se nexo causal, nexo de causalidade, relação de causalidade. É um assunto também importante. E nós temos duas teorias principais sobre o nexo de causalidade, né? A primeira, o nexo de causalidade ele só funciona em crimes materiais, porque tem resultado naturalístico. Bem, a primeira teoria é chamada teoria da equivalência dos antecedentes causais. Teoria da equivalência dos antecedentes causais. Também chamada teoria sine qua non.
sine qua non, ou seja, teoria sine qua non, sem a qual o crime não teria ocorrido como ocorreu. Como assim, professor? Vamos lá, pessoal. Olha só, a teoria da causalidade, teoria da equivalência dos antecedentes causais, o nome já fala, teoria da equivalência, ó, é tudo equivalente, antecedentes causais. Ou seja, as causas antecedentes têm o mesmo valor, não existe hierarquia entre essas causas antecedentes, né? A segunda teoria que nós temos é a teoria da causalidade adequada. Cuidado que as bancas, elas gostam em prova, elas gostam de misturar, né? Teoria da causalidade adequada com a sine qua non, conditio sine qua non. Bem, a teoria da causalidade adequada, ela conceitua causa como todo antecedente eficaz, capaz de causar um resultado, tá? Todo antecedente que seja apto a causar o resultado. A pergunta que eu trago para vocês qual teoria foi adotada pelo nosso Código Penal? O nosso Código Penal adotou a teoria da equivalência dos antecedentes causais, também chamada teoria da conditio sine qua non. Teoria, ou seja, a condição sem a qual o crime não teria ocorrido como ocorreu. Bem, e aí, automaticamente, já nos leva ao estudo das concausas. O que são as concausas? Olha o nome, gente, concausas. É quando uma causa alheia à vontade do agente se soma à conduta do agente para produzir o resultado. Então, eu tenho duas causas somadas para causar o resultado. Professor, como assim? Imagina o seguinte, imagina uma situação de uma mulher que, querendo matar o seu marido, ela deu para ele veneno. O marido toma veneno, minutos depois, antes do veneno fazer efeito, outra pessoa vai lá e dá um tiro no marido e ele morre em razão do tiro e não em razão do veneno. Então, tem duas causas que vão gerar o resultado. Sabendo que antecedendo o resultado, nós temos inúmeros fatos e inúmeras causas, como saber quais dessas causas são realmente causas do crime, né, do evento? Para tanto, nós utilizamos o método de eliminação hipotética de Thirén. Como é que funciona esse método? Esse método fala o seguinte: se nós suprimirmos mentalmente aquele fato, o crime ocorreria como ocorreu? Essa é a pergunta. Então, olha só, A mata B, fatos antecedentes. Nós temos aqui, ó, produção do revólver. Se a fábrica não tivesse produzido o revólver, A teria matado B como matou? Aquisição de arma pelo comerciante. Se o comerciante não tivesse comprado a arma, A teria matado B como matou? Refeição tomada pelo homicida antes do homicídio. Se ele não tomasse a refeição, ele mataria B como matou? Emboscada. Se A não tivesse feito a emboscada como fez, A mataria B como matou? Disparo da arma. Se A não tivesse disparado a arma como disparou, A teria matado B como matou? Perceba que tudo isso aí é com causa, com exceção de tomar a refeição. Tomar a refeição não é causa. E aí tem uma crítica aqui, ou seja, tudo que eu falei aqui é causa, menos tomar a refeição. E aí nós temos uma crítica, né? Aí a crítica fala assim, beleza então, quer dizer que, então, que o método hipotético, de eliminação hipotética de Thirén vai dar regressão ao infinito. Sim ou não? Vai dar regressão ao infinito. Então, se você levar tudo
que altera o estado das coisas para o crime acontecer como aconteceu, nós vamos chegar até se a mãe não tivesse gerado o criminoso, o crime não teria acontecido como aconteceu. Chegaria o seguinte, até se Deus não tivesse criado a humanidade, esse crime não teria acontecido como aconteceu. Então, essa é a crítica. Mas essa crítica, ela é despropositada. Por que ela é despropositada? Porque é o seguinte, porque exige também a causalidade psíquica do agente. Então, não basta ser essa causa, ela ser antecedente do resultado. Tem que o agente, ele tem que ter a causalidade psíquica, a vontade, o dolo do resultado. Senão, isso não é causa. Como assim, professor? Olha só, a venda de arma de um comerciante para uma pessoa, por si só, não é causa de um crime. Por quê? Porque o comerciante ele tem o direito de vender a arma e ele pode vender a arma para se defender, não necessariamente para matar aquela outra pessoa. Mas, a partir do momento que o comerciante sabe que aquela arma que ele está vendendo é para matar, é para o A matar B, e ele quer que o A mate B, então, nesse caso, a conduta de vender a arma vai ser causa do resultado. Causa do resultado. A próxima teoria que nós temos é a teoria da causalidade adequada. Para essa teoria, causa é o antecedente necessário à produção do resultado. Ou seja, conduta adequada, né, é aquela idônea a gerar o resultado. É a conduta capaz de gerar o resultado. E aí eu te faço a pergunta, qual das duas teorias adotou o nosso Código Penal? Bem, o nosso Código Penal adotou a teoria da equivalência dos antecedentes causais, também chamada de teoria conditio sine qua non. Cuidado, eu já vi cair em prova o seguinte, olha só a pegadinha. O Código Penal brasileiro adotou como regra a teoria da causalidade adequada, também chamada de conditio sine qua non. É errado. O Código Penal brasileiro adotou a teoria da equivalência dos antecedentes causais, também chamada de conditio sine qua non. E não causalidade adequada, também chamada conditio sine qua non. Olha só, eles misturam uma coisa com a outra. Cuidado com esses detalhes. Então, o Brasil adota como regra a teoria da equivalência dos antecedentes causais. Professor, está onde essa teoria no Código Penal? No artigo 13 do Código Penal. 13 do Código Penal. E, excepcionalmente, o Brasil adota a teoria da causalidade adequada no parágrafo 1º do artigo 13 também do Código Penal. E agora nós vamos passar para os estudos das concausas. Perceba, olha só, no caso concreto, podem figurar mais de uma causa, né, concorrendo para a produção do resultado. Aí, nesse caso, a gente vai utilizar a teoria da equivalência dos antecedentes causais, conjugada com o método de eliminação hipotética de Thierry. Quer ver um exemplo? Olha só. A, com animus necandi, com a vontade de matar, atira em B, que momentos antes havia ingerido veneno por sua esposa C. Após a morte, a perícia constatou que o veneno foi a causa da morte e não o tiro. Nessa situação, nós temos duas causas concorrendo para o resultado, tanto o veneno quanto o tiro. Entretanto, eliminando a conduta de A, né, concluímos que o resultado morte de B ocorreria do mesmo modo. Ou seja, mesmo que A não tivesse atirado em B, ele teria morrido da mesma forma porque ele tinha tomado veneno minutos antes. Logo, A não poderia responder pela morte de B. Ele vai responder só por tentativa. Então, quem atirou, A que atirou, só vai responder por tentativa. Quem vai responder por homicídio consumado será a esposa que deu o veneno e esse foi a causa da morte. Nós temos duas espécies de concausas. Nós temos as concausas absolutamente dependentes e nós temos as concausas
relativamente independentes. As concausas absolutamente independentes são aquelas que rompem o nexo causal. Logo, o agente só responde pelos atos já praticados. Já as relativamente dependentes, não. Há uma soma, conjugação de duas causas para a produção do resultado. Bem, tanto as concausas absolutamente dependentes como as concausas relativamente dependentes, nós temos em cada uma delas concomitantes, preexistentes, concomitantes e supervenientes. Nas duas. As concausas absolutamente independentes, pré-existentes, são aquelas que essa causa já existe, ela já existe antes do evento delituoso. Como assim, professor? Olha só, imagine a situação da mulher, que acabei de falar aqui. Mulher deu veneno para o seu marido e minutos depois veio outra pessoa e dá um tiro nesse marido, nesse indivíduo. E a autópsia vai constatar, o laudo pericial vai constatar que a morte veio do veneno e não do tiro. Então, eu estou diante aqui de uma concausa absolutamente independente, ou seja, tem nada a ver o tiro com o veneno, são coisas que tem nada a ver uma coisa com a outra. Inclusive, pode ser até em lugares diferentes, tá? São absolutamente dependentes. E o veneno é pré-existente, ou seja, o veneno foi dado antes do tiro. Então, eu tenho uma concausa pré-existente, absolutamente dependente. Logo, quem deu o tiro só responde pelos atos praticados, vai responder somente por tentativa de homicídio. As concausas absolutamente dependentes concomitantes, né, são aquelas em que ocorrem simultaneamente, são causas que ocorrem simultaneamente ao evento delituoso. Como assim, professor? Olha só, imagine a seguinte situação. A dá um tiro em B. No momento que A dá um tiro em B, o teto cai sobre B e mata B. Perceba, ao mesmo tempo que ele dá o tiro, o teto cai e esmaga B. Também eu estou diante de uma concausa absolutamente independente, concomitante. Então, nesse caso, também, como todas as absolutamente dependentes rompem o nexo causal, então o agente só responde pelos atos praticados. Nesse caso, ele vai responder também somente por tentativa de homicídio. Já as concausas absolutamente independente, superveniente, são aquelas que ocorrem após o evento delituoso. Como assim, professor? Olha só, imagine a seguinte situação. A dá um tiro em B, né? Querendo matar, obviamente. B vai para o hospital. Lá no hospital, o hospital pega fogo, um incêndio no hospital, e o B morre de incêndio. Perceba, o que tem a ver um tiro com incêndio? Tem nada a ver uma coisa com a outra, são concausas absolutamente independentes, não tem ligação nenhuma entre elas. Então, nesse caso, também rompe o nexo causal, e o A vai responder só pelos atos praticados, então, nesse caso, A vai responder somente por tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio. Então, pessoal, as relativamente independentes preexistentes, o exemplo que eu trago para vocês aqui é o caso do hemofílico. Que é hemofílico? Aquela pessoa em que quando tem um corte, o sangue não coagula. Então, ela sangra até morrer. Então, imagine o seguinte, A é hemofílico. B não sabe que é hemofílico e dá um tiro em B. Dá um tiro em A. E aí um tiro de raspão, imagina um tiro no braço mata? Não, deu um tiro no braço. Mas, pelo fato de A ser hemofílico, a conjunção de ser hemofílico
e do tiro, ele morre. Ele morre. Então, essa é a situação da relativamente dependente, né, pré-existente. Já a relativamente dependente concomitante é aquela que ocorre simultaneamente. São aquelas duas causas que ocorrem simultaneamente. Então, nesse caso aqui, ó, imagina a seguinte situação. A dá um tiro em B que pega de raspão, só que B, nesse momento, tem uma parada cardíaca em razão do susto e morre. Perceba, só houve a parada cardíaca porque teve o tiro e teve o susto. Então, a junção do tiro, né, e, obviamente, o susto, resultou a parada cardíaca. Então, nesse caso, eu estou diante de uma concausa relativamente dependente, concomitante. Então, nos dois casos acima, a teoria da equivalência dos antecedentes causais, né, o agente vai responder pelo resultado naturalístico. Por quê? Suprimindo mentalmente a conduta, o resultado material não teria ocorrido como ocorreu. Então, tanto na relativamente independente como preexistente, quanto na relativamente independente concomitante, o agente vai responder pelo resultado, homicídio consumado. Homicídio consumado. Tá? Porque nesses dois casos, nós adotamos também a teoria da conditio sine qua non. O problema está nas relativamente independentes supervenientes. Porque aqui nós vamos ter a exceção, que está no artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal, que aqui nós vamos usar não a regra, teoria da equivalência dos antecedentes causais, e sim nós vamos usar aqui a teoria da causalidade adequada. E aí é o seguinte, a causa nas concausas relativamente independentes, supervenientes, nós temos, a causa ela pode se dar de duas formas, que produzem por si só o resultado, ou que não produzem por si só o resultado. Que não produzem por si só o resultado. Nesse caso aqui, ó, aquelas que não produzem por si só o resultado, a gente vai usar a teoria da equivalência dos antecedentes causais, a regra geral, né? Por quê? O agente aqui vai responder pelo resultado naturalístico, porque se eu suprimir a conduta do agente, o resultado não teria ocorrido como ocorreu. Exemplo aqui, ó, A, com ânimos necande, ânimos de matar, atira em B. Por erro de pontaria, acerta, ele quer matar, mas acerta a perna de B. B é conduzido ao hospital e morre por erro médico. Então, nesse caso aqui, a imperícia médica, por si só, não é capaz de matar, mas somente aquela que necessita de cuidados médicos. Ok? Então, o cara só teve erro médico porque ele estava no hospital. E ele só estava no hospital porque tomou tiro. Se ele não tomasse o tiro, ele não estava no hospital. E se ele não estava no hospital, ele não poderia ter um erro médico. Então, ter uma infecção generalizada ou um erro médico, isso aí a pessoa continua respondendo pelo resultado, gente. Porque é cadeia normal. É normal uma pessoa que toma um tiro ir para o hospital e não ter aparelho? É. E a pessoa morrer? Sim. É normal uma pessoa tomar um tiro, ir para o hospital e pegar uma infecção hospitalar e morrer? Sim. É normal uma pessoa tomar um tiro, ir para o hospital e não ter médico e ela morrer? Sim, gente. Portanto, o indivíduo responde pelo resultado. Responde pelo resultado. Agora, o que mais importa, e é isso que cai em prova, é a concausa relativamente independente, superveniente, que por si só produziu o resultado. Porque nesse caso aqui vai romper o nexo causal e nós vamos usar a exceção, a teoria da causalidade adequada, que está no artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal. Nós vamos usar aqui a exceção, é por isso que é em prova isso aqui, porque aqui é exceção. Então, logo nesse caso aqui, causa não é o acontecimento que de qualquer forma concorre para o resultado.
A que causa é apenas uma conduta idônea, né, adequada, com base em estatísticas, experiência e probabilidade. Então aqui o evento é imprevisível, gente. Sai do desdobramento causal. Então, olha só. Olha só. A dá um tiro em B. B é levado ao hospital pela ambulância, ainda vivo. No meio do caminho, imagine que o motorista da ambulância está dirigindo a ambulância, teclando no celular. E ele não vê, fura o sinal vermelho, vem um caminhão lá e bate na ambulância e mata o B, né, que estava sendo levado ao hospital, e mata o B. Perceba, gente, é normal isso acontecer? Tem alguma coisa a ver tomar um tiro e morrer de acidente de carro por conta de uma imprudência, de uma negligência de um condutor? Não, tem nada a ver. Ok? Então, nesse caso aqui, gente, rompe o nexo causal e A vai responder somente pelos atos praticados. Vai responder somente por tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio. Então, isso é muito importante. Próximo elemento. Já falamos da conduta, já falamos do resultado, já falamos do nexo causal e agora vamos falar da tipicidade. O que é tipicidade? Quando você pensa em tipicidade, você pensa em enquadramento, pensa em movimento, em movimento. Olha só, a tipicidade é o movimento de enquadramento do fato da vida com a norma penal. É isso aqui, é o encaixe da mão com a luva. Olha só, perfeito encaixe da mão com a luva. Perfeito encaixe da mão com a luva. O que eu fiz na vida real? Eu matei uma pessoa. O que está previsto no artigo 128 do Código Penal? Matar alguém. Então, ó, matar alguém encaixa perfeitamente aqui. Então, tipificou, ó, enquadrou, tipificou, enquadrou, gente. É esse enquadramento, mão e luva. Isso é a tipicidade. Isso é tipicidade. Quer ver um exemplo? Imagine que na vida real, o que eu fiz? Eu pratiquei incesto. O que é incesto, gente? Prática sexual entre parentes consanguíneos até o 3º grau. Então imagine que um indivíduo transa com sua irmã. A pergunta, tem crime aí, gente? Vamos lá? Tem conduta? Tem. Transou com a irmã. Tem resultado? Tem, gente. Tem resultado, né? Tem resultado aí. Não houve ato sexual? Houve resultado. Nexo causal. A conduta com resultado, ó. Conduta e resultado. Houve nexo causal entre a conduta e o resultado. Houve ligação da conduta com o resultado. Houve tipicidade? Não. Sabe por quê? Incesto não é crime no Brasil. Então o que eu fiz? Pratiquei na vida real. Pratiquei incesto. Tem incesto no Código Penal? Não. Então não vai encaixar, não tem tipicidade. Apesar de ter conduta, de ter resultado, de ter nexo causal, não tem tipicidade. Se não tem tipicidade, não tem fato típico. Se não tem fato típico, não tem crime. Vai ser atípico penal. Atípico penal. Outra situação. Imagine que na vida real, o que eu fiz na vida real? Na vida real, não, deixa eu voltar aqui, olha só. Imagine o seguinte, perjúrio é crime no Brasil? Sim ou não? Perjúrio é crime no Brasil? Professor, eu não sei nem o que é perjúrio, quanto mais é crime no Brasil. Pessoal, perjúrio nada mais é do que mentir em juízo. O réu mentir em juízo. Por quê? Se a testemunha mentir em juízo, crime de falso testemunho. Se o perito mentir em juízo, ele responde falsa perícia. Se a vítima mentir em juízo, ela pode responder pelo crime de calúnia. Se ela tiver calúnia, pode ser crime de comunicação falsa de crime, né? Ou pode ser o crime de denunciação caluniosa. Depende do caso concreto. Ok, gente?
Pode ser esses 3 crimes aí. Então, mas se o réu mentir em juízo, tem crime, gente? Não. Por que não tem crime, gente? Porque no Brasil não se admite o crime, não existe crime de perjúrio. Existe nos Estados Unidos, o professor já viu no filme já. Porque nos Estados Unidos existe filme de perjúrio. Perjúrio tem a ver com juramento, né? Lá o réu, ele bota a mão em cima da Bíblia e faz um juramento de dizer a verdade. No Brasil não tem esse juramento de dizer a verdade. Porque no Brasil, né, o Brasil adotamos o princípio do nemo tenetur sedetegere. Princípio do nemo tenetur sedetegere, em que ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Nemo quer dizer ninguém. Tenetur, ninguém, tenetur a ver com tem, ninguém é obrigado, tem, é obrigado. Detegere, a se destruir. Ninguém é obrigado a se destruir, ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. É por isso que você não é obrigado a soprar o bafômetro. É por isso que você não é obrigado a tirar sangue para fazer exame de sangue, para fazer prova contra você mesmo. É por isso que você pode ficar calado no processo penal, por conta do princípio do nemo tenetur sedetegere, em que ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Portanto, se o réu não é obrigado nem a falar, imagina se ele pode falar coisa que vai ajudá-lo. Então, ele pode fazer isso. É crime não. Se ele mentir em juízo é crime não. Moralmente, é condenável. Mas crime não é crime. Não é direito. Não é direito porque o direito não pode, o direito não pode proteger uma coisa que seja antiética e imoral. Mas não é crime no caso concreto. Bem, pessoal, então eu tenho aqui a tipicidade, ela se divide em 2 partes. Tipicidade formal e tipicidade material. Tipicidade formal, gente, é o simples enquadramento. O que eu fiz está previsto no Código Penal ou na lei extravagante, tipificou, acabou. Formalmente, é uma forma. Olha só, imagina uma forma de um bolo. Não tem a forma? A forma tem a ver com forma. Tem a forma de um bolo. Quando eu coloco os ingredientes do bolo ali, os ingredientes criam uma forma da forma. A forma da forma. Então, é a forma, é o fato que cria a forma da forma, do tipo, do crime. Matar alguém, ó, tipificou. Forma e forma, pá, tipificou. Tá? Só que, para ser crime, não basta ter somente a tipicidade formal. É preciso também ter a tipicidade material. Como assim, professor, ter tipicidade material? Tem que lesar ou ter perigo de lesão ao bem jurídico protegido. Por exemplo, se eu furtar uma nota de R$2 de uma pessoa, formalmente isso é furto. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Formalmente isso é furto. Mas materialmente não é furto, porque, gente, R$2 em tese não vai deixar ninguém mais rico nem mais pobre. Em tese, não. Então, entra o princípio da insignificância aqui. Então, olha só, nós temos 2 principais excludentes de tipicidade. Primeira delas, nós temos o princípio da insignificância. O princípio da insignificância tem alguns vetores, né, gente? Tem alguns vetores aí, tá? E uma das coisas mais importantes aqui com relação a valores. Hoje os tribunais superiores entenderam que o princípio da insignificância ele é aplicado quando o bem ele não atinge até 10% do salário mínimo. Então até 100 e poucos reais ali, uma coisa, por exemplo, furtada ali nesse caso, não vai dar o princípio da vai se utilizar o princípio da insignificância da bagatela, logo vai excluir a tipicidade material. Se não tem tipicidade, não tem fato típico. Se não tem fato típico, não tem crime. Perceba, para ser crime tem que ter fato típico. Para ter fato típico tem que ter conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. E tipicidade formal e material. Se faltar uma das tipicidades ou faltar um desses elementos aqui, não tem crime, vai ser atípico penal. A segunda excludente de tipicidade é o princípio da adequação social. Que princípio é esse? Olha o nome, gente. Adequado socialmente. Por exemplo, os judeus, eles costumam cortar o prepúcio, né? Aquela pelezinha do pênis da criança ali, aquela que engloba, que protege a glande do pênis masculino. A criança nasceu, gente, eles vão lá e cortam o prepúcio. O nome disso chama circuncisão. Isso aí foi uma aliança, né, feita dos judeus, do povo hebreu, com Deus.
e que isso até hoje se reverbera. Isso aí, gente, vai ser lesão corporal? Não. Por quê? Isso é adequado socialmente. Quando uma menina nasce, uma criancinha nasce, um menino do sexo feminino, geralmente os pais costumam furar, os primeiros dias de vida costumam furar a orelha da criança, da menina. É lesão corporal? Não, porque isso é adequado socialmente. Trote acadêmico. O garoto passou no vestibular. Os amigos vão lá, raspam o cabelo dele, ele pinta ele todo. Nesse caso, gente, tem injúria real? Tem? Não, porque isso é adequado socialmente. Logo, exclui a tipicidade material, exclui o fato típico, consequentemente, exclui o crime. Isso vai ser atípico penal. Vai ser atípico penal. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, olha só, o que mais nós vamos falar aqui com relação à tipicidade? Nós temos também a chamada tipicidade conglobante. Tipicidade conglobante, ela foi criada, né, idealizada pelo argentino Zaffaroni, né, Zaffaroni. Para Zaffaroni, a tipicidade ela tem uma divisão diferente da divisão tradicional que nós acabamos de abordar. A tradicional tipicidade ela é formal material. Para o Zaffaroni, ela é formal e conglobante. Formal mais conglobante. Por que conglobante? Porque ela engloba a material mais a antinormatividade. Então, a tipicidade formal é o que nós falamos, é a subsunção do fato à norma. O que eu fiz na vida real? Matei uma pessoa. Está no Código Penal, matar alguém, pena 6 a 20 anos, então formalmente tipificou. Só que aí tem a conglobante, que a conglobante engloba a material, ou seja, tem que lesar um bem jurídico, nós acabamos de falar aqui agora, o princípio da insignificância, né? E a antinormatividade, ou seja, tem que violar todo o sistema normativo. É como se eu antecipasse a ilicitude para junto da tipicidade. Qual o objetivo da teoria conglobante? Harmonizar os diversos ramos do direito, né? Porque o direito ele é uno, tá? Então, para essa teoria, ela transfere o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito da ilicitude para a tipicidade, tá? Essa teoria não é adotada pelo Brasil, tá? Mas pode cair alguma prova sua, por exemplo. A tipicidade também, gente, ela pode ser imediata ou mediata. A tipicidade imediata, a conduta do agente se enquadra diretamente no tipo penal incriminador. Como assim? Ou seja, não há necessidade de norma de extensão. Professor, não entendi nada. Por exemplo, A mata B, homicídio. A mata B, artigo 121. Só isso. Não precisa de mais uma norma para extensão aí, para estender. Então, tipicidade imediata, né, a direta é aquela que não tem norma de extensão. A mata B, artigo 121, Código Penal, sem norma de extensão. Já a imediata, também chamada de indireta, é aquela que necessita de norma de extensão, de complementação, né, gente? Por exemplo, aí nós temos a tentativa. Gente, como é que é o crime tentado? O que é a tentativa? Considera-se o crime tentado, está no artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Considera-se tentado quando, iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstância alheia à vontade do agente. Então perceba, qual a diferença de um crime tentado para um crime consumado? O crime tentado, o crime consumado, eu vou botar assim, homicídio, o artigo 121. Só isso. Homicídio, o artigo 121. Tentativa, eu vou botar artigo 121, combinado com C/C, combinado com artigo 14, inciso 2. Então, essa parte, combinado com artigo 14, inciso 2, isso é uma norma de extensão. Isso é uma norma de extensão. É a tipicidade imediata, norma de extensão. Participação também. A participação está no artigo 29 do Código Penal, né? No artigo 29. Então, eu vou colocar o seguinte, ó. Imagina que A matou B, artigo 121. Agora, se A e B mataram C, eu vou colocar o seguinte, ó. Eu vou dizer que foi um homicídio com participação. Eu vou botar artigo 121, combinado com artigo
29 do Código Penal. Então, esse combinado com o artigo 29, isso é uma norma de extensão. Eu estou estendendo o artigo 121. Então, eu sei, quando eu vejo lá, artigo 121, combinado com artigo 29 do Código Penal, eu sei que é um homicídio em que há participação, há concurso de pessoas. Terceiro exemplo, é omissão imprópria, artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. É o exemplo que eu fiquei de dar lá e tinha esquecido. Imagina uma enfermeira. A enfermeira, ela é contratada para dar remédios para um idoso que está acamado. E ela quer que ele morra, então ela não dá o remédio. O que ela faz? Nada. Ela tem a obrigação de dar o remédio e ela quer que ele morra e ela não dá o remédio. E ele vai morrer. E ele realmente morre. Perceba, nesse caso, eu vou ter o artigo 121, combinado com o artigo 13, parágrafo 2º. Então, eu sei que é um homicídio praticado por omissão imprópria. Omissão imprópria. Bem, então, recapitulando o que nós falamos na nossa aula. Olha só, pessoal. Nós falamos nessa aula sobre nexo de causalidade e falamos sobre tipicidade. Falamos do nexo de causalidade, que ele pode ser, nós temos que a teoria adotada é a teoria da equivalência dos antecedentes causais, também chamada teoria da conditio sine qua non. Essa é a teoria principal, né, a regra. Excepcionalmente, nós adotamos a teoria da causalidade adequada no artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal. É aquela situação em que nós temos a concausa, concausa, relativamente independente, superveniente, que por si só praticou o resultado. Nesse caso, nós vamos utilizar a teoria da causalidade adequada e o agente vai responder somente pelos atos praticados. Isso é exceção, mas é isso que cai na sua prova. Falamos da tipicidade, falamos das excludentes de tipicidade, princípio da adequação social, princípio da insignificância, né? E agora vamos para o nosso quiz. Então vamos lá. A doutrina dominante define tipicidade como a adequação de um ato praticado pelo agente com as características que o enquadram a norma descrita na lei penal como crime. Um juízo de valor negativo ou desvalor indicando que a ação humana foi contrária às exigências do direito. C. A voluntária omissão de diligência em calcular as consequências possíveis e previsíveis do próprio fato. D. Um juízo de reprovação pessoal que recai sobre o autor do crime, que opta em praticar atos ou omissões de forma contrária ao direito. E letra E. Uma ação delitiva de maneira consciente e voluntária. E aí? E aí, qual dessas questões, qual desses itens está correto? Vem comigo na tela. Gabarito, letra A, né? A doutrina dominante define tipicidade como a adequação de um fato praticado pelo agente com as características que o enquadram à norma descrita na lei penal como crime. Então, a palavra-chave é adequação, subsunção entre o fato e a norma. Próxima questão. Bem, o nexo de causalidade é o liame ou vínculo subjetivo de causa e efeito entre atos passíveis de serem imputados ao suspeito de determinado delito e seu resultado material. A teoria da relação de causalidade adotada pelo Código Penal Brasileiro é: letra A, causalidade adequada, letra B, equivalência dos antecedentes causais, conglobante, causa eficaz e relevância jurídica. E aí, pessoal? Qual a resposta correta? A, B, C, D ou E? Vem comigo na tela. O gabarito, pessoal, é a letra B, teoria da equivalência dos antecedentes causais. Nós já falamos, a regra é a teoria da equivalência dos antecedentes causais, também chamada de teoria conditio sine qua non. A exceção é a teoria da causalidade adequada. Próxima pergunta.
De acordo com o Código Penal Brasileiro, considera-se causa do crime a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Letra B, a ação ou omissão praticada pelo autor, independente da sua relação com o resultado. Letra C, exclusivamente a ação ou omissão que mais se relaciona com a intenção do autor. Letra D, a ação ou omissão praticada pelo autor, independente de qualquer causa superveniente. Letra E, exclusivamente a ação ou omissão que mais contribui para o resultado. E aí, pessoal, qual é a resposta da nossa pergunta? Vem comigo na tela. Letra A, né? Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido, como ocorreu, teoria da equivalência dos antecedentes causais. Ok? Então, nós encerramos essa aula e até a próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.